burned me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Vamos lá, aula 2, parte 2. Aula 2, parte 2. Vamos continuar as informações relevantes sobre o que a gente estava dizendo no bloco 1, ok? Então, nós havíamos falado sobre a regra de vigência indeterminada, vigência temporária, revogação expressa, revogação tácita, ab-rogação, derrogação. E agora a gente vai falar sobre a compatibilidade da lei nova com a lei anterior, tá? Depois, repristinação. E aí acabam as informações importantes sobre o artigo 2º, ok? Beleza, então vamos para a informação número 7. A gente já aprendeu 6 informações. Então vamos lá. Nós vimos que a revogação expressa é um instituto jurídico segundo o qual a lei revogadora indica exatamente, precisamente qual é a lei que está sendo revogada. E vimos também que a revogação tácita é um instituto jurídico segundo o qual a lei revogadora revoga uma lei, mas não indica exatamente qual é essa lei que está sendo revogada, ok? Beleza. Agora, quando a gente estudou aquela revogação tácita, a gente aprendeu que ou a revogação tácita ocorre em um caso ou em outro. A revogação tácita ocorre quando a lei posterior ela é incompatível com a lei anterior, né? Se a lei posterior for incompatível com a lei anterior, a lei nova revoga tacitamente a lei anterior. Se a lei posterior for incompatível ou regular inteiramente a matéria que regulava a lei anterior, aí a lei nova, a lei posterior, vai revogar tacitamente a lei anterior, mesmo se não indicar exatamente que está revogando a lei tal. Beleza? Então a gente aprendeu isso, ok? Tranquilo. Agora a gente vai aprender o seguinte: existem casos em que a lei nova, ela trata de uma matéria, ela não trata totalmente de uma matéria, mas ela fala alguma coisa de uma matéria, mas ela não é incompatível com a lei anterior. Aí, nesse caso, a lei nova não vai nem revogar a lei anterior, nem modificar a lei anterior. Beleza? Então, temos que saber diferenciar. Uma coisa é quando a lei nova é incompatível com a lei anterior. Aí é uma revogação tácita. Beleza? Outra situação é quando a lei nova, ela fala de uma matéria, mas não é incompatível com a lei anterior. Ela fala um pouco só da matéria. Ela não fala totalmente, ela fala só um pouco da matéria. E ela não é incompatível com a lei anterior. Aí não tem revogação. A revogação só ocorre se for incompatível a lei nova com a lei antiga. Ok? Beleza. Então, quando a lei nova não for incompatível, ou seja, quando ela for compatível com a lei anterior, né, se houver a compatibilidade, aí não há revogação. Tá. Então, eu até anotei aqui que a lei nova, compatível com a lei anterior, ela não vai revogar a lei anterior, nem vai modificar a lei anterior. Beleza, eu também coloquei aqui o que a própria lei de introdução diz, né? As disposições gerais a par das já existentes não vai revogar as disposições já existentes. Então,
uma disposição geral sobre uma matéria, uma lei nova tratou de disposições gerais sobre uma matéria. Só que uma lei anterior já tratava de disposições gerais sobre a mesma matéria. A lei anterior vai ser revogada pela lei posterior? Não, não vai, porque são matérias compatíveis, né? A lei nova tratou de disposições gerais sobre uma matéria, mas não tratou de modo diferente, não é incompatível com a lei anterior. Se fosse incompatível, aí ia revogar. Mas como a lei nova não é incompatível, não vai revogar a lei anterior. Então, as disposições gerais da lei nova e as disposições gerais da lei anterior são compatíveis. Então, ambas as disposições gerais de ambas as leis continuarão valendo, continuarão tendo vigência. Elas vão se complementar, não vai revogar. Beleza? Ok. A mesma situação é no caso das disposições especiais. Então, vamos supor que uma lei antiga, fala de disposições especiais sobre uma matéria. E aí veio uma lei nova e falou de disposições especiais sobre a mesma matéria, mas de modo compatível. A lei nova não é incompatível com a lei anterior. A lei nova é compatível. Okay? A lei anterior falou de disposições especiais, regras especiais sobre uma matéria, e a lei nova tratou de disposições especiais, regras especiais sobre a mesma matéria, sem que haja incompatibilidade sobre essas regras aí, tá? Nesse caso, essas duas leis elas vão existir uma ao lado da outra, elas vão se complementar entre si, ok? Não haverá revogação da lei nova, não haverá revogação da lei anterior pela lei nova. Ambas as leis continuarão existindo, beleza? Então, tranquilo. Então, essas duas informações que eu disse, né? Lei nova com disposições gerais, a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior, está na lei de introdução, assim como a lei nova com disposições especiais, a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Então, tipo assim, disposições gerais a par das já existentes é tipo isso, ó, disposições gerais iguais, compatíveis com as disposições gerais já existentes na lei anterior, né? Então, ó, as disposições gerais da lei nova iguais, compatíveis, a par das disposições gerais existentes na lei anterior, essas disposições gerais da lei nova não revogarão as disposições gerais da lei anterior. Mais ou menos isso. Beleza? É um pouco complicado, mas não tem muita dificuldade aqui. Na verdade, aqui é um texto muito simples e cai na prova mais ou menos assim, tá? Então, a informação número 7 é mais ou menos isso. Deixa eu só marcar o tempo aqui para a gente não se perder no tempo, tá? Deixa eu marcar que eu não marquei. Beleza. Então, vamos passar para a próxima regra, que é sobre a repristinação. Então, a regra 8 está de boa, tranquilo, né?
Mas assim, antes de passar para a última informação, vamos tentar ilustrar essa informação número 8 em exemplos. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei que fala de uma matéria especial, tá? Porque é o seguinte, o Código Civil de 2002, ele é uma lei que fala sobre regras civis para todas as pessoas, pessoas jurídicas, pessoas físicas, pessoas naturais, seres humanos, consumidores ou não consumidores, beleza? Então, antes, o consumidor ele era regulado pelas regras do Código Civil, que são regras gerais. Aí veio o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Só que o Código de Defesa do Consumidor é somente aplicado para os consumidores finais, os consumidores. Então, quem for consumidor não será regulado, em regra, não será regulado pelo Código Civil, mas sim pelo Código de Defesa do Consumidor, que geralmente é mais benéfico para para o consumidor, beleza? Ok. Então, o Código de Defesa do Consumidor é um código que traz regras específicas para o consumidor. O Código Civil traz regras gerais para qualquer tipo de pessoa civil, ok? O Código de Defesa do Consumidor traz regras específicas, por isso que são regras específicas para o consumidor. Beleza? Então, as regras gerais do Código Civil, se vier uma lei nova tratando de regras gerais iguais às regras gerais já tratadas no Código Civil, a lei nova não vai revogar o Código Civil. Ok? Beleza. Igualmente, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz regras específicas para o consumidor. Se vier uma lei nova falando de regras especiais para o consumidor, que são iguais, compatíveis com as normas especiais do Código de Defesa do Consumidor, essa lei nova não vai revogar o Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Por quê? Porque a lei nova está sendo compatível com o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei anterior. Beleza? Deu para entender mais ou menos? É isso. Ok, então vamos agora falar sobre as últimas informações importantes. As últimas informações importantes é sobre a repristinação. Então, primeira coisa que nós temos que saber é a regra. A regra geral é a seguinte: não existe repristinação no Brasil. Não existe. Então, é o princípio da não repristinação ou regra da não repristinação. A repristinação é a restauração da lei revogada, tá? Uma lei foi revogada e depois ela vai ser restaurada. No Brasil, isso não existe em regra. Em regra, isso não é existente no Brasil. Bom, eu vou citar um exemplo que está aqui no material. Vamos supor que existe a lei A, a lei B e a lei C, tá? A lei A, ela foi criada, depois veio a lei B e revogou, ó, lei A, lei B, lei C. A lei A foi criada, só que aí veio a lei B
e revogou a lei A. Revogou a lei A, tá? Beleza. Revogou a lei A. Aí, veio a lei C e revogou a lei B. Ó, revogou a lei B. Beleza? Revogou a lei B. Só que a lei C não falou nada sobre a lei A. Ela só revogou a lei B. Nesse caso, a lei A vai entrar em vigor novamente? Vai se restaurar? Não, não vai. Porque se a lei A se restaurasse, o nome disso seria repristinação. Repristinação. E no Brasil, vigora o princípio da não repristinação. Então, a lei A vai estar revogada, a lei B, que revogou a lei A, também vai ficar revogada, e a lei C vai ficar valendo. Beleza? Essa é a regra geral. Agora existe uma exceção. Se a lei C falar expressamente que a lei A está sendo restaurada, aí beleza, aí pode. Aí é a repristinação expressa. Repristinação expressa. Então a regra geral é: não há repristinação. Exceção: pode haver repristinação expressa. Beleza? Então, a repristinação expressa é quando a lei revogar a lei revogadora, né? Uma lei nova revoga a lei revogadora e indica exatamente, expressamente em seu texto, que a primeira lei que foi revogada está sendo restaurada. Isso é repristinação expressa e excepcionalmente pode acontecer. Beleza? O exemplo que eu trouxe aqui da revogação expressa, a repristinação expressa, é o mesmo exemplo aqui, ó. Lei B revoga a lei A. Lei C revoga a lei B. Então, existe a lei A foi revogada pela lei B. Depois, a lei B foi revogada pela lei C. Só que a lei C, ó, deixou expresso, deixou claro, exatamente, indicou exatamente que a lei A estava sendo restaurada. Então, a lei A vai voltar a viger. É uma repristinação expressa. Agora, isso é a exceção. A regra geral é o contrário, tá? A regra geral, a lei B revoga a lei A, a lei C revoga a lei C revoga a lei B, mas a lei C não indica exatamente, expressamente, que a lei A está sendo restaurada. Então, nesse caso, a regra geral será a não repristinação, ok? Então, as informações sobre o artigo 2º, as informações relevantes são essas 9 informações, ok? Então, vamos só estudar o artigo 3º, porque o artigo 3º é bem simples, tá? A gente já até sabe o que ele vai dizer. E aí depois a gente estuda a letra da lei, tá? Então vamos lá. O artigo 3º, ele diz o seguinte: existe uma regra sobre a presunção do conhecimento da lei por todos, ou presunção do conhecimento formal da lei. Eu disse que a lei vai ser votada lá no Poder Legislativo, depois a lei vai ser aceita pelo Poder Executivo, depois o Poder Executivo promulga a lei e depois o Poder Executivo vai publicar a lei para dar conhecimento da lei para a população. Beleza?
Só que como é que é feita essa publicação? O texto da lei vai ser publicado no Diário Oficial da União. Tá? Quando o texto da lei é publicado no Diário Oficial da União, subentende-se que todo mundo está tendo conhecimento dessa lei, né? Então, isso é uma presunção de que todos estão lendo o Diário Oficial da União, ok? É uma presunção. Ninguém lê Diário Oficial de União. São poucas as pessoas que leem o Diário Oficial da União, né? Só que a presunção é de que todos estão lendo, ok? Então é uma ficção, é uma presunção. O artigo 3º diz que a publicação no Diário Oficial é uma presunção de que todos estão conhecendo o texto da lei a partir da publicação. Beleza? Então, a publicação da lei, como eu anotei aqui, serve para cientificar a população sobre a existência da lei. Toda lei necessariamente passa a ter vigor em momento posterior à publicação da lei ou no dia da publicação da lei, tá? Então, é um requisito essencial a publicação da lei para que a população tenha conhecimento, ainda que presumido, ainda que formal, do texto da lei. Beleza? Se a população está lendo ou não está lendo o Diário Oficial da União, aí já é um outro problema. O fato é, se a lei foi publicada, aí beleza. Aí, a partir desse momento, ela pode entrar em vigor no dia da publicação ou entrar em vigor 45 dias depois, que é a regra geral, ou entrar em vigor em uma outra data que a própria lei mencionar. Beleza? Então, o artigo 3º nada mais diz do que isso. Ele simplesmente diz que a publicação é um requisito essencial para a lei entrar em vigor. Beleza? Então, é uma presunção de que a população está lendo o Diário Oficial e está conhecendo do texto da lei. Tá. Então, esse é o estudo sobre o artigo 3º. A publicação é um requisito essencial de conhecimento da lei pela população. Ok? Beleza. Então, neste bloco, nós aprendemos regras sobre o artigo 2º e sobre o artigo 3º, ok? Beleza. Então, recapitulando, né? Aprendemos a regra da vigência indeterminada, a exceção da vigência temporária, aprendemos o conceito de revogação expressa, o conceito de revogação tácita, aprendemos o conceito de ab-rogação, o conceito de derrogação, aprendemos as informações a respeito da compatibilidade da lei nova com a lei anterior, disposições gerais e disposições expressas, aprendemos a regra da não repristinação ou o princípio da não repristinação, que é a regra geral, e aprendemos a exceção da repristinação expressa. Ok. E por fim aprendemos a regra do artigo 3º, que fala sobre a publicação, que a publicação dá conhecimento da lei à população, e dissemos que o conhecimento é um conhecimento presumido, um conhecimento formal, porque em regra a população sequer lê o Diário Oficial da União, mas se está publicado é porque formalmente está sendo dado o conhecimento para a população sobre a lei. Ok? Então agora a gente vai ler o artigo 2º e o artigo 3º, porque a lei seca é que cai na prova, tá? Vamos lá. Artigo 1º a gente já leu, né?
A gente já leu. Vamos ler o artigo 2º e o artigo 3º. Artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Beleza, a gente aprendeu que a vigência em regra é por prazo indeterminado e, excepcionalmente, a lei vai ter a vigência temporária. Então, não se destinando à vigência temporária, né, seria a exceção, a regra vai ser que a lei vai ser revogada somente se uma outra lei revogá-la. Tá. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a lei anterior quando expressamente o declare, foi o que eu falei, revogação expressa, ou quando seja com ela incompatível, foi o que eu falei, a revogação tácita, ou quando regular inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, revogação tácita, também eu já falei. Beleza? Então, revogação expressa é a indicação exata da revogação da lei anterior, a indicação exata de qual lei está sendo revogada. Revogação tácita, quando a lei for incompatível com a lei anterior ou quando regular inteiramente a matéria que era regulada pela lei anterior. Beleza. Parágrafo 2º. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou disposições especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Beleza? A gente aprendeu isso já, tranquilo. Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Essa aqui é a regra da não repristinação. Em regra, não ocorre a repristinação. Beleza. Exceção, disposição em contrário, né? A repristinação, ela tem que ser expressa para que ela ocorra, né? Então, em regra, não ocorre a repristinação. Em situações excepcionais, né, disposições em contrário, pode ocorrer a repristinação expressa, né? Em regra, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Isso aqui é a não repristinação. O princípio da não repristinação. Beleza. E artigo 3º, a gente já estudou ele, né? O artigo 3º é uma norma segundo a qual ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Por quê? Porque quando a lei é publicada no Diário Oficial da União, ela presumidamente está se tornando do conhecimento de todos. Então, a pessoa não pode dizer que não conhece a lei. A pessoa só pode dizer que não conhece a lei se a lei não foi publicada. Se ela foi publicada, pronto, ele conhece a lei. Ainda que seja uma presunção, é uma presunção de que ele conhece a lei. Não pode alegar que não conhece a lei. Beleza? Exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. A pessoa não pode matar alguém e falar que não sabia que aquilo era crime, porque o artigo 121 do Código Penal foi publicado no Diário Oficial da União. Todo mundo conhece o artigo 121, beleza? Ainda que não fosse uma coisa conhecida na prática pela sociedade, esse artigo 121 foi publicado no Diário Oficial da União. Então, mesmo se a pessoa nunca leu o artigo 121 do Código Penal, nunca leu o Diário Oficial da União, mesmo se nunca leu, formalmente é presumido que essa pessoa conhece do artigo 121. Beleza? Ok. Então, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. É esse texto que cai lá na prova da CESP, tá? Então, artigo 2º e artigo 3º, beleza também. A gente já estudou. É tranquilo, né? Se cair na prova, a gente vai acertar. Ok? Então, agora a gente vai fazer uma pausa. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre outras regras aí, né, no bloco 2, no próximo bloco, ok? Até mais.